utilizações indiretas de utilização de terras. E esse programa nacional não está levando em conta esses modelos futuros de ILUC. Como é que a gente pode usar essas políticas para melhorar os modelos ILUC existentes e que vão nos dar um melhor entendimento do que está acontecendo? Em termos da modelagem, está bastante claro. É sempre uma previsão de alguma coisa que poderia acontecer. Então, tem um nível de insegurança do que está acontecendo, que é iminente. Então, é por isso que, enquanto era tão importante ter os modelos, saber que está lá, precisa se lidar com isso, mas agora a gente também já viu que esses modelos são imperfeitos e provavelmente não está dando para nós os detalhamentos suficientes para fazer as políticas. Então, agora nós estamos vendo como podemos lidar com isso, ao invés de quantificar o tamanho. Então, o segundo ponto que você mencionou é muito útil. Uma das medidas para lidar com isso é usar ou trazer de volta essas terras degradadas. Mas, mais uma vez, é uma questão de inputs, de definição para que a coisa aconteça. Isso pode acontecer, mas claro que tem assuntos econômicos também. Bom, eu estou feliz que você trouxe esse assunto, mas está quase na hora do coffee break. Nós temos a última rodada de discussões, então tem um ponto que eu gostaria de realçar. E aí a gente vai ter as palavras finais de cada um de vocês. Bom, eu acho que eu seria menos diplomático do que ela sobre o que nós temos na mesa agora. Muitos exercícios foram feitos sob pressão, de maneira muito rápida. Era necessário ter alguma coisa. Eu não culpo os cientistas que entregaram os resultados, as respostas, mas o problema são as pessoas e a maneira pela qual as perguntas foram feitas. Hoje você tem um modelo Equilibrium, os bancos de dados que foram preenchidos e depois extrapolar o que aconteceu no passado para o futuro. Isso é a estrutura fundamental. A gente já tem visto alguns gráficos de preços de alimentos na década passada. A gente tem visto que esses preços têm se sustentado de preços baixos. Esses são os dados do modelo que a gente usa hoje. E não tem as potenciais melhoras e a demanda maior. E isso requer uma mudança na estrutura e como você faz todo esse exercício de modelo. E que pergunta que você deve fazer? O nosso arcabouço de sustentabilidade não leva em conta que a gente quer proteger os estoques de carbono. A gente tem arcabouços que já estão no mercado e esses modelos não existem. Então, eu acho que para a política e para o mercado, nós precisamos de uma revisão séria dessas ferramentas de modelos para dar as respostas. E a autopromoção que eu vou fazer é que nós fazemos exatamente isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos obtendo mais informações tecnológicas e regionais. Eu acho que o trabalho que está sendo feito no Brasil para a Andréia e para algum colega é muito bom, porque você vê quão importante é ter esse refinamento nos modelos que podem levar a resultados totalmente opostos. Nós vamos estar trabalhando muito com o Brasil, nós temos um programa detalhado, sério, acho que é importante para as políticas e para os players do mercado nos anos que vão vir. Eu gostaria de ouvir os comentários finais de cada um de vocês. Tem algumas perguntas sobre o tópico de construção de capacidade. E os nossos achados, nossos erros, o quanto poderão ser adotados e transferidos com um certo grau de liberdade para outros países, principalmente para países africanos, da América Central.
tem muito interesse por parte desses países em aprender do Brasil e adaptar e fazer modelos para os seus países. Então, a gente poderia ter ideias muito mais disseminadas. Sistemas que podem ser implementados em outros lugares, com adaptações locais. Então, o ponto é o seguinte, se nós quisermos ter uma agenda global de bioenergia, como que a gente pode construir essa capacitação e a transferência tecnológica? E qual seria o papel de cada uma das organizações de vocês, suprindo esse tipo de inteligência e esse conhecimento para superar algumas das dificuldades que esses países teriam para alavancar a capacidade de produção com boa governança e tudo. Então, os seus pensamentos finais, 1 minuto para cada um, por favor. Eu acho que, para a Syngenta, o principal desafio que nós temos é que a gente realmente precisa desenvolver a proteção das culturas, nós precisamos fazer isso mais acessível para outros países. O desenvolvimento do germoplasma vai ser crucial para todos e muitos países estão solicitando tecnologia planar technology, não entendi bem o que ele disse, mas enfim, na verdade o booster de açúcar, onde vai ter mais açúcar no açúcar e o etanol de segunda geração. Se você puder fazer isso para outros países, com certeza nós vamos os estar ajudando. Mas o Brasil é um player principal conselheiro. 2 comentários, 30 segundos para cada um. Os modelos podem capturar isso, mas quando a gente faz isso, as pessoas não acreditam. Então eu prefiro ser conservador. Segundo, não tem só a ver com a construção de capacidade, mas estou tendo a ideia. Também é a implementação de boas políticas. É muito complicado agora. Nós precisamos de uma agricultura eficaz. Se você tem um setor que é baseado em menos de meio hectare por fazenda, não tenho nada contra isso, mas se é pequeno demais, você está mantendo 70% da população nas áreas rurais e eles necessariamente vão ser pobres. Nós precisamos de uma reforma. Não precisamos fazer exatamente como foi feito no Brasil, que tipo em 10, 20 anos toda a população vai sair da área rural para as cidades, aí a gente tem esse problema de grandes centros urbanos, mas alguma reforma tem que ser implementada, eu acho. É uma política constante para a bioenergia que é ligada a uma política nacional energética. Acho que a lição do Brasil, acho que eles conseguiram isso certo, vindo de 100% de gás de etanol. Isso não foi sustentável, porque senão os flex combustíveis é que são importantes. A política no Brasil, pelo menos, dá flexibilidade em termos de preço de mercado para a gasolina versus etanol. Há um campo disputavam entre ambos os biocombustíveis. E o Brasil está envolvido nisso e é um ótimo exemplo para políticas de integração energética e outros países deveriam seguir. Eu só posso aplaudir o Brasil e a Escandinávia são sucessos e nos Estados Unidos e na Áustria alguns deles têm infraestrutura bioenergética boa. Estabilidade política é também importante, o que é essencial para o futuro, especialmente quando nós temos que ter biomassa cultivada para ir adiante, nós temos que estar alinhados no clima, seja na agricultura ou na área rural. É verdade, para a Comissão Europeia também ainda tem que estar alinhadas em energia e agricultura. E nós podemos, então, daí ter eficiência. Isso é verdade para qualquer país. Por outro lado, eu acho que, como o Brasil demonstrou essa curva de aprendizado do sistema de etanol, a Escandinávia também, algumas, o florestamento feito na Escandinávia é fantástico. Nós temos que ter algumas regras
Claro que as regras são diferentes em países diferentes. Se você em áreas marginais com maiores áreas de terra, você precisa de outro tipo de produção. Então, nós temos que ter demonstrações diferentes. Nós temos que aprender com sucessos já vistos. Políticas de longo prazo, com visão de longo prazo, que juntem todos os objetivos. E a integração é muito importante para tudo isso. E nós podemos aprender com o Brasil. E essa experiência pode ser muito bem transferida para outros países, mas não como um modelo de replicação 1 a 1, mas com adaptações necessárias para as necessidades locais. O que eu apresentei, nós estamos tentando fazer isso. Nós vamos e ajudamos os países em desenvolvimento, especialmente para que eles tenham as políticas certas e todo esse processo, e fazendo um mapeamento e zonamento. Nós não estamos bem na mesma situação do Brasil, mas bem próximos da situação do Brasil nisso. Acho que aprendemos muito com cada um dos palestrantes. Estou contente de estar aqui e compartilhar e aprender com todos vocês sobre as suas experiências de trabalho. Acho que é um ponto crítico, não só consistências de políticas, mas também políticas não conflitantes que seriam alinhadas, e daí poderíamos, pelo menos, tentar reconciliar todas as várias tarefas que esperamos dos sistemas de produção agrícolas. Eu gostaria de agradecer a Única por nos permitir ter esse debate de qualidade e pela presença de todos esses palestrantes. Muito obrigado pela sua presença. E obrigado ao público pelas perguntas. Espero que vocês continuem conosco até o final do evento. Não se esqueçam de preencher o formulário de avaliação do Summit. É importante para os organizadores terem esse feedback. Eu espero que vocês fiquem conosco até o final, onde vamos ter Marina Silva e outros palestrantes ótimos. Então, fiquem conosco até o final do dia. Muito obrigado.